eu vou, mas não deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador prometido. Mas ele tinha ciência, Jorge, de que esse Consolador prometido viria da forma que ele veio, no sentido de combater o materialismo, ao invés de, digamos assim, dar definitivamente, botar o ponto no processo evolutivo para que a gente galgasse melhor o mundo de regeneração, ao invés dele vir no sentido de estava esfacelando já o materialismo, vamos dizer assim. E se ele tem essa presciência, e aonde é que ficaria? Se ele está na presciência, aonde é que ficaria a questão da liberdade de escolha dos povos? Vamos dizer assim. O Espiritismo como doutrina pode ser uma doutrina nova com seus 164 anos. Mas as verdades espíritas, elas não são novas. O Espiritismo não é o dono da reencarnação. Não é o dono da mediunidade, da imortalidade da alma e nem de nenhum dos seus demais princípios, lei de causa e efeito, o que quer que seja que se queira evocar, não são propriedades do Espiritismo. O que é propriedade do Espiritismo é o nome, por exemplo, reencarnação foi criado por Allan Kardec, mediunidade foi criado por ele, Espiritismo foi criado por ele. Então, assim, as palavras, elas são novas no sentido de serem criadas recentemente, mas os conceitos que elas expressam são muito antigos. A ideia da reencarnação é chamada na Cabala de Gilgulin, entre os gregos palingenesia, na Índia era chamado de renascimentos. Então, essa ideia da transmigração das almas, que era também apresentada no Nepal por Buda, no conceito da chamada metempsicose, é velho. Os conceitos são velhos. Por que que as verdades espíritas são velhas? A resposta para essa pergunta está na obra O que é o Espiritismo, quando Allan Kardec diz que o Espiritismo, se fossem queimados todos os seus livros, ele se reescreveria de novo. Ele diz Kardec, se algum dia se tomassem todas as obras espíritas, e se nessa época não tinha internet, então ele queimando o livro, ele acabava com a ideia, né? Se fosse hoje, não dava mais. Então ele diz assim, se tomasse todas as obras espíritas, se queimasse todos os livros, ele se reescreveria. Aí continua, não talvez com o mesmo nome, mas com as mesmas ideias. Porque as ideias que ele contém estão na lei da natureza. E ninguém pode ir contra a lei da natureza. A reencarnação está na lei da natureza. A mediunidade está na lei da natureza. Tanto isso é verdadeiro que as religiões antigas tinham isso. Bhagavad Gita, os Vedas, a ideia do Buda, o pensamento da Cabala, tinham as verdades assemelhadas ao pensamento espírita. A diferença está na metodologia, na robustez científica que o Espiritismo possui, uma vez que as outras são revelações religiosas e, portanto, não tem o calço da ciência para dar a sustentação das suas falas. Já o Espiritismo foi concebido num outro momento histórico, no qual já foi oferecido à criatura humana uma forma de comprovar as verdades estabelecidas do ponto de vista religioso. Então, quando ele dizia que viria um novo Consolador, na lei da natureza, ninguém pode fugir disso. Era evidente que isso iria acontecer, porque seria o processo natural do amadurecimento da humanidade. Na medida em que a humanidade amadurecesse, ela ia ter que reentear com essa revelação de maneira universal. E agora que estamos na transição planetária, nós estamos com ela na mão porque espíritos em transição planetária de provas e expiações para a regeneração recebem como revelação isso que a gente está recebendo como espiritismo. Porque foi a mesma revelação, em termos gerais, que chegou lá atrás quando os espíritos migrados aportaram na Terra, ou seja, nessa camada evolutiva de saída de provas e expiações para entrada em regeneração ou
não entrada e recomeço no mundo de regeneração, de provas e expiações, a revelação entregue é essa. Por isso que o Bhagavad Gita, os Vedas, a Cabala e todos os demais iniciados antigos, como no Egito Antigo, têm pensamentos assemelhados, porque são as revelações que estão na lei da natureza, oferecidas aos espíritos nesse patamar de evolução. O Espiritismo, ele era previsto não do jeito necessariamente como ele veio, mas que essa onda de informações chegaria à humanidade era fato. Nós, sim, enfrentaríamos um momento no qual nossas vidas seriam transformadas com a revelação que, aparentemente nova, era uma repetição dos princípios apresentados lá atrás para os povos antigos.